Boa noite, meu nome é Ricardo Nascimento, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos começar aulas de matemática básica para concursos vestibulares. Espero que vocês gostem da aula. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível e com a melhor didática. Espero que gostem, sejam bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar o like nos vídeos, tá bom? Vamos à aula. Primeiramente, vamos ao conceito de número, ok? Então, eu vou começar realmente do básico. Então, e essa noção inicial, essa teoria inicial, cai muito em concurso e vestibular e as pessoas se perdem, entendeu? Não sabem essa definição. Então, vamos a ela. Número é da intuitiva de quantidade, ou seja, eu tenho de lembrar que número é a mesma coisa que quantidade. Aqui vemos uma certa quantidade de triângulos. Então, mais uma vez, quantidade é sinônimo de número. Então, se eu tenho um número, é porque eu tenho uma quantidade. Se eu tenho uma quantidade, é porque eu tenho um número, ok? Então, tudo que for quantidade, não importa se seja conjunto de árvores, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de sapatos, de meias, tudo que for quantidade significa dizer que nós teremos um número, ou seja, a quantidade está relacionada a um número. Só que o número ele tem uma representação gráfica, e a representação gráfica do número é o numeral, ou seja, numeral é a representação gráfica do número, certo? Só que para termos um numeral é necessário termos um sistema. E o sistema que nós utilizamos atualmente é o sistema de numeração decimal. Ou seja, eu tenho um número, esse número é representado por um numeral e esse numeral está incluso em um sistema. Então é isso que nós temos de saber para fazer uma questão de maneira correta. Então vamos lá. Então preste atenção. Eu tenho um numeral que é a representação gráfica de um número. E esse numeral está incluso em um sistema de numeração decimal. E o que é o sistema de numeração decimal? É um sistema que é formado por 10 símbolos. E estes símbolos são chamados de algarismos. Então os algarismos irão formar um sistema. E esse sistema é formado pelos 10 símbolos, que são chamados de algarismos. Tranquilo, gente? Estão entendendo direitinho? Podemos passar adiante? Então é isso. Então o número é representado por numeral. Esse numeral tem seus representantes inclusos em um sistema que é chamado de decimal. E esses caras que estão dentro do sistema de numeração decimal, chamado de algarismos. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então vamos pegar mais um exemplo aqui. Nós temos uma quantidade de objetos, uma quantidade de triângulos. Se eu estou dizendo que é uma quantidade de triângulos, logicamente nós teremos um número. Então, todas as vezes em que tivermos uma certa quantidade, nós teremos um número. Esse número terá uma representação gráfica que é o numeral. A pergunta que eu faço, a pergunta importante agora, essa quantidade de objetos aí, de triângulos, eu posso representá-la por um símbolo que está aqui dentre os algarismos? A resposta vai ser sim, o algarismo 5. Ou seja, o algarismo 5 é um numeral que representa o número de triângulos. Neste exemplo. Ficou claro? O algarismo 5 é um numeral que representa o número de triângulos. Um outro exemplo, nós podemos pegar esse outro conjunto. Nós temos uma quantidade de objetos. Esses objetos formam um número, tem um número, é um número. E esse número, nós temos um numeral associado a ele. Então, dentro dos algarismos, tem algum símbolo que representa essa quantidade? Assim, vocês vão dizer que é o 4. Ou seja, o algarismo 4 é o numeral que representa o número de corações. É assim que eu leio a questão, é assim que eu leio a informação. É assim que eu vejo as informações. Ficou claro, meus queridos? Então vamos continuar. Nós temos agora losangos, com a quantidade de losangos. Essa quantidade de losangos é chamada de número.
E esse número tem um representante, uma representação gráfica. Aí o representante, o numeral que representa essa quantidade é o 3. Ou seja, o algarismo 3 é o numeral que representa o número de losangos nesse exemplo. É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu tenho que ter a percepção. Que nesses 3 exemplos que foram dados, eu tenho o seguinte, ó. O algarismo 5 é o numeral que representa o número de triângulos. O algarismo 4 é o numeral que representa o número de corações. O algarismo 3 é o numeral que representa o número de losangos. Ficou claro aqui essas definições? Estão claras essas definições? Então vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui mais um outro exemplo. Nós temos uma quantidade de objetos. Essa quantidade é um número de objetos. E esse número, essa quantidade de objetos, vai ser representado por um numeral. Esse numeral é o numeral 8. Ou seja, como é que eu entendo isso? O algarismo 8 é o numeral que representa o número de triângulos. Eu tenho um certo número de corações, uma quantidade de corações. Essa quantidade de corações é o número. Esse número vai ser representado graficamente por um numeral. Só que nesse caso, a quantidade de objetos, de corações, é maior do que 9. Então os matemáticos criaram a seguinte teoria, o seguinte conceito. Eu posso juntar algarismos para formar numerais. Então, juntando algarismos, eu também formo numerais. Nesse caso aqui, nós temos 11 corações. Ou seja, eu juntei 2 algarismos para formar um numeral. Então, o numeral 11, o 11 é um numeral que representa a quantidade de números, de corações. 11 é o numeral que representa a quantidade de corações. Ficou claro, gente? Então lembre-se disso. Eu posso juntar algarismos para formar numerais. Eu tenho essa quantidade de losangos. Essa quantidade de losangos é um número. E esse número é representado graficamente por um numeral. E nesse caso, o numeral que é representado é o 10. Da mesma forma, se eu tenho a quantidade de objetos maior que 9, significa dizer que eu posso pegar algarismos, juntar os algarismos para formar o quê? Numerais. Então o 10 é a junção de algarismos que forma um numeral de números de losangos. Ou seja, eu tenho o numeral 10 que representa a quantidade de número de losangos. Ficou claro, gente? Isso. Podemos passar para o próximo slide? Vamos lá. Agora chegamos a uma parte muito importante. Em muitas questões de provas, o que as provas pedem? Elas pedem, um dos pré-requisitos é a quantidade de numerais de uma sequência. Ok? E, por exemplo, aqui tem essa questão, ele está perguntando quantos numerais existem de A até B. Quando você tiver de A até B, de um número até outro, o que eu faço? É uma regrinha. Eu pego o maior número menos o primeiro mais 1. Então a sequência é essa daqui, ó. Então quantos numerais existem de A até B? É o B menos o A mais 1. É como se fosse uma fórmula, entendeu? Uma fórmula. Quantos numerais existem? De um número até outro. O último número menos o primeiro mais 1. Fica mais fácil com um exemplo, tá certo? Então aqui um exemplo. Quantos numerais existem de 12 até 30? Então, nesse caso, quantos numerais existem de 12 até 30? Qual o procedimento? O último número que é 30, menos o 12, mais 1. Então, no caso, 30 menos 12 vai dar 18, mais 1 dá 19. Então, são 19 numerais, 19 até 30. Ok? Quantos numerais existem de 110 até 120? Então, quando está falando numerais, então quantos numerais existem? 120 menos 110 mais 1. 120 menos 110 dá 10, mais 1, 11. Então existem 11 numerais. Claro? Quantos numerais existem de 1.200 até 3.000? É a mesma coisa. Quando eu perguntar quantos numerais, o que eu faço? O último menos o primeiro mais 1, que dá
Ou seja, 3.000 menos 1.200 vai dar 1.800, mais 1.801 numerais. Então, todas as vezes quando nós quisermos achar a quantidade de numerais de uma sequência, eu faço o último numeral, desculpa, menos o primeiro numeral, mais 1, ok? Agora, outra questão que cai muito em concurso é quando eles pedem a quantidade de algarismos, certo? Então, vai dar uma quantidade de numerais e quer saber a quantidade de algarismos que formam esses numerais. Aí tem uma formulazinha também aqui, ó, que é a seguinte: quantidade de algarismos é a quantidade de numerais vezes a quantidade de algarismos que compõem cada numeral. Ah, professor, isso é complicado. Vamos para o exemplo. Aqui está sendo pedido quantos algarismos existem de 1.200 até 3.000. Olha só que a diferença agora é que anteriormente eles estavam pedindo o quê? A quantidade de numerais. E agora a quantidade de algarismos. O que nós iremos fazer? Iremos calcular primeiro o número, a quantidade de numerais. Então, se ele quiser achar a quantidade de algarismos, primeiro acha a quantidade de numerais. Então, vamos lá. Então, a quantidade de numerais, o último menos o primeiro, mais 1. Nesse caso, nós teremos 1.801. Certo? Tranquilo? Então, vamos continuar. Eu devo pegar 1.801. Então, nesse caso, basta pegarmos 1.801, que é a quantidade de numerais, e multiplicar por 4. Por que por 4? Porque 4 é a quantidade de algarismos de cada numeral. Então, de 1.200 até 3.000, cada um dos numerais, ele possui 4 algarismos. Então, isso aqui vai dar 7.204 algarismos. Mais um exemplo. Quantos algarismos existem de 29 até 51? Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O maior menos o menor mais 1. Para acharmos a quantidade de numerais. De 29 até 51 nós temos 23 numerais. Como cada numeral de 29 até 51 possui 2 algarismos, eu pego 23 e multiplico por 2. Por que por 2? Que é a quantidade de algarismos de cada numeral, que dá 46. Recapitulando, para acharmos a quantidade de algarismos, primeiro passo, achamos o número de numerais. Como é que nós achamos a quantidade de numerais? O último menos o primeiro mais 1. Como é que nós achamos o número de algarismos? Pegamos a quantidade de numerais e multiplicamos pela quantidade de algarismos de cada numeral. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado da aula. Espero que vocês deem seu like no vídeo e partilhem também, se quiserem partilhar, vocês partilhem e inscrevam-se no canal. Na próxima terça nós teremos mais aulas, mais uma aula. Um abraço para vocês.